Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Adriana, sou trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre. Nesse momento vamos realizar nossa prece. Vamos levar nosso pensamento ao alto e rogar ao Pai que derrame sobre todos nós os seus bálsamos de amor e de paz. Te pedimos, Senhor, que acolha todos aqueles irmãos que estão partindo e que estão necessitando de auxílio. Te rogamos, Senhor, por todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente e também a seus familiares, que por vezes ficam em casa preocupados, ansiosos, pois eles estão na frente da batalha. Que Jesus ilumine a todos e a todos dê força para prosseguir. Estamos passando por um momento ímpar na história e que pode ser muito rico em novas experiências para todos nós. Quem de nós imaginava que estaríamos vivendo uma pandemia e que teríamos que mudar a nossa rotina bruscamente, mudar a nossa forma de conviver com as pessoas? Tudo isso traz uma incerteza, traz momentos de angústia, de ansiedade. Mais do que nunca, nesse momento, nós precisamos emitir boas vibrações para o universo. Necessitamos nos cuidar, cuidar dos outros também, cuidar do nosso corpo físico, tomando todos os cuidados necessários e também da nossa saúde mental, sempre que possível nos conectando com o alto, fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante e também recorrente dentro da seara espírita, que é a virtude. Todos nós temos virtudes. Eu vou colocar 2 trechos de uma música muito linda que permite o início da nossa reflexão. Precisamos só achar um jeito e suavizar o lado ruim. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a reflexão das frases isoladas para a gente fazer um apanhado geral depois. Qual de nós não tem nenhum defeito? É difícil, né? Nós reencarnamos no planeta Terra num plano de provas, um plano de expiações. E com certeza temos alguns defeitos, né? Estamos aqui nesse planeta, ou melhor, imploramos para estarmos aqui nesse planeta, de estarmos exatamente na nossa família, com os nossos colegas de trabalho, passarmos por várias dificuldades, passarmos por alegrias, por conquistas, também passando pela pandemia. E assim, convivendo no nosso dia a dia, com pessoas mais difíceis ou com situações mais difíceis, a gente vai melhorando e a gente vai se desenvolvendo. Deus quis, por misericórdia divina, que nós esquecemos o compromisso que assumimos no plano espiritual. Deus, como nosso Pai, soberanamente bom e justo, nos concedeu o esquecimento. Pois se nós soubéssemos o que tínhamos
que fazer aqui, não haveria nenhum mérito da nossa parte. Os defeitos que a gente conhece, que estão no nosso meio, são variados. Vou citar, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a baixa estima, a rigidez, a culpa, a repressão. Todos esses defeitos podem nos levar a um sentimento muito pesado. Podemos dizer que até por momentos sombrios na nossa vida. Em algumas situações, esse sentimento negativo pode nos trazer um sentimento de inferioridade. Em decorrência desse sentimento de inferioridade, nós deixamos de nos acolher, não nos amamos, na verdade, nós nos sabotamos. A gente enxergando somente o lado negativo do que acontece, deixa de ver quanta coisa boa nós já tivemos na nossa vida. E tudo que acontece, que está acontecendo, tem uma razão de ser. Isso faz parte da nossa caminhada. É importante destacar que esse sentimento de inferioridade pode nos imobilizar por um momento, nos impedir de que possamos desenvolver todo o nosso potencial. Todos nós temos potencial. Esse sentimento de inferioridade nos leva a nos comparar um com os outros e também a termos um modelo de perfeição muito maior que o nosso. É a ideia que somente poderemos servir a Deus quando formos perfeitos, ou seja, sem defeitos. Mas não pode ser assim. Alguns dias atrás estava assistindo uma palestra do Rossandro, é um psicólogo e palestrante espírita, e eu me identifiquei com o que ele falou, porque eu também senti muito parecido quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita. E talvez alguns de vocês também já tenham passado ou vão ter alguma identificação. Rossandro diz que é inevitável a comparação com os outros quando a gente começa a conhecer as coisas. E a gente começa a conhecer, tu começa a comparar uma coisa com a outra, uma religião com outra religião, um trabalho com outro trabalho. Ele relata que quando ele foi pela primeira vez no centro espírita, ele se sentiu muito, muito inferior. Porque ele chegou lá, tinha uma senhora na porta e com uma mensagem na mão, e avistou ele e disse assim: "Oh, meu querido, seja bem-vindo. É sua primeira vez aqui." Muito carinhosa, muito afetiva. "Toma essa mensagem." Ele diz assim que aquele ambiente era muito bonito, muito acolhedor. Quando ele entrou, tinha uma música suave e uma pessoa lendo umas páginas do livro Pão Nosso. E aquela pessoa dizia que era a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel e tal. Aí ele pensou como ele era atrasado. Aí ele disse o seguinte, até eu vou transcrever aqui o que ele disse, porque é muito interessante a forma como ele falou. "Nada como passar uns 15 dias no centro e para você pensar, graças a Deus, são todos iguais a mim." Diz ainda, "Não tem santo aqui, mas tem pessoas que passaram a ter Jesus como meta." Eu achei muito legal isso aqui, porque em todos os lugares ele achou que teria encontrado o lugar perfeito. Não era um lugar perfeito. E nós sabemos que as relações interpessoais estão longe da perfeição. Mas ele constatou que aquelas pessoas passaram a ter Jesus como meta. Às vezes nós vemos uma visão muito reduzida das coisas e ficamos presos àquilo, né? Vamos estudar sempre isso, e a gente não aumenta o nosso leque. E também esquecemos dos dias bons, dos dias que a gente teve alegrias, conquistas, né? De todas as possibilidades que a gente já viveu.
Das muitas pessoas que encontraram Jesus pelo caminho, os evangelistas revelaram um profundo ensinamento de Jesus, de que devemos viver além das aparências, de enxergar as pessoas de uma forma inteira, sem querer que elas sejam perfeitas, e nem que nós sejamos perfeitos. Mas temos o compromisso de a cada dia, ao menos, tentar ser melhor do que o dia anterior. No Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei divina ou natural, na questão 625 diz o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual foi a resposta? Jesus. Na sequência do comentário tem o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do amor. Esse grande modelo que nós temos, é Jesus, perfeito, que todos os ensinamentos dele nos trouxe nos trouxe à tona tudo aquilo que temos que aprender ainda, Na sequência da letra da música tem um outro questionamento: quem de nós não tem uma virtude? Se nós fizermos uma análise sincera de toda a nossa trajetória terrena, nós vamos ver que temos virtudes, sim. Podem estar quietinhas, podem ser mais calmas, mas nós temos. Vamos citar algumas virtudes: a alegria, a paciência, o desapego, o respeito, a afetividade, a humildade, o amor, entre outras. Pode ser uma virtude mais tímida que a outra, uma delas pode predominar, mas o fato é que todos nós temos virtudes. Afinal, somos filhos do mesmo Pai. No Evangelho, tem uma definição, no capítulo Sede Perfeitos, uma definição de virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E no próprio Evangelho diz sobre o homem de bem, na questão, no mesmo item Sede Perfeitos: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara que lhe fizesse. Então, o maior exemplo que nós tivemos na Terra foi Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos valiosos. Entre eles, um dos maiores é a humildade. Mas o que é ser humilde? No livro, esse aqui, Os Prazeres da Alma, ser humilde é perceber que existe para cada um de nós um plano vocacional, cuidadosamente traçado pela vida maior. A maior dádiva do humilde é a sua confiança na organização divina. Ele se norteia de seu guia interior, sabe que tudo está sob controle harmonioso do universo, e por isso não teme entregar as rédeas da sua existência para a soberania das mãos celestes. Na sequência
desse texto diz assim: a humildade não é tão somente uma entre outras qualidades ou potencialidades humanas, é também aquela que salvaguarda todas as demais. Ou seja, a humildade, ela ampara todas as demais virtudes, né? No Evangelho, no capítulo Ainda Sede Perfeitos, diz o seguinte: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Nesse capítulo, né, ele traz a definição de como podemos agir sendo humildes, e nessa linha teremos um caminho virtuoso. E se formos egoístas, temos atitudes egoístas de orgulho, talvez tenhamos um caminho com mais dificuldades a seguir. O orgulho, ele se reveste de várias formas. Uma delas pode ser o desprezo. Mas como vamos definir o que é desprezo? O desprezo se manifesta quando uma pessoa desconsidera a outra, né? Uma desconsideração por alguém. É um sentimento pelo qual uma pessoa se coloca acima de tudo, de todos, que sabe tudo, e tem um certo grau de arrogância, né? Ele fala, parece estar num pedestal, e os outros têm que acatar porque ele tem a razão, e menospreza o conhecimento das outras pessoas. É necessário entender e respeitar os limites do outro. Por vezes nós pegamos um papel de censuradores, né? É hora de acender o nosso sinal vermelho e compreender que as dificuldades dos outros, pois cada um amadurece de acordo com o seu potencial interno, de acordo com a sua bagagem e também de acordo com a sua busca. Jesus não utilizava força e imposição. Jesus usava uma técnica capaz de desenvolver uma virtude oposta na pessoa. No caso da mulher adúltera, né, o que Jesus falou? Jesus disse: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus falou: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus não censurou, Jesus não criticou a atitude inadequada dela. Simplesmente ele oportunizou que a mulher desenvolvesse a autoconfiança, que ela crescesse, que ela desenvolvesse os seus valores internos. Jamais vamos amadurecer se nós permitirmos que outros pensem por nós ou determinem as nossas escolhas. Ao lado da questão da humildade, eu colocaria uma outra virtude muito importante, que é a compaixão. O que é a compaixão? Compaixão tem várias definições. Eu vou trazer a definição desse livro aqui de Hamed, Os Prazeres da Alma, que diz assim: ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. O que é? A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, de pensar e de agir. Acrescenta ainda que a compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move o fraterno a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. Veja que importante, né? A compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade. E nesse momento, o que mais nós estamos precisando é desse sentimento, né? Com vistas
a integração das pessoas e a solidariedade. Aqui diz assim, ter uma noção ética. Mas o que é ser ético? É uma palavra talvez um pouco abrangente. Ético, eu escutei alguns dias atrás uma live do André Trigueiro com o Leonardo Boff. E na ocasião o Leonardo Boff falou que ética é tudo aquilo que você faz mesmo quando ninguém está vendo. Eu vou repetir. Ética é aquilo que você faz mesmo quando ninguém esteja te vendo. É lindo. Precisamos muito de ética no nosso mundo. Hoje estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de sermos solidários, de sermos fraternos, conforme estiver ao nosso alcance naquilo que nós podemos ser úteis. Muitos de nós ainda não podem sair de casa, mas vamos tentar pensar em alguma coisa que a gente possa ser útil. Como a gente pode demonstrar afeto pelas pessoas, carinho pelas pessoas. Isso também é compaixão. É termos atitudes simples, como por exemplo manter um contato com uma pessoa que esteja sozinha, por telefone, por mensagem. Também ajudar, isso é muito importante, ajudar na divulgação e arrecadação dos produtos, alimentícios, material de higiene para as pessoas carentes. A divulgação também é uma forma de colaborar. Nós sempre encontramos uma forma de sermos solidários, Basta fazer um movimento. Quem é solidário nunca vai ser solitário. Boa parte hoje das pessoas nesse momento atípico que estamos vivendo estão passando por privações, Não só na área de ordem material, mas também espiritual. A maioria de nós está sofrendo com a falta de convivência com as pessoas que gostamos, que amamos, com a restrição da nossa liberdade. E muitas pessoas estão sofrendo muito, muito com a solidão. E nós podemos ter compaixão para com essas pessoas, desenvolver a fraternidade, a solidariedade, entrando em contato, conversando, fazendo uma prece, nos colocando à disposição para alguma coisa, se assim for possível. Nós somos seres únicos, cada um tem a sua individualidade, mas todos fomos criados pelo mesmo Pai e podemos contribuir para o coletivo de uma ou de outra forma. Não podemos esquecer que a vida sempre agirá em nosso benefício, até nos momentos de aflição. Todo sofrimento é importante para o nosso conhecimento e aprendizado. E nós vamos lembrar que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. As questões, as dificuldades existem, mas são necessárias porque servem como um meio educativo e podemos agir no processo, e pode agir no nosso processo de formação e também no processo de formação do nosso semelhante. Depois dessas considerações, eu gostaria de ler novamente os 2 trechos da música. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Quantas palavras, quantas reflexões a partir dessas 2 estrofes, Assim, encaminhando para o final, todos nós estamos no planeta Terra e todos nós temos defeitos, mas nós temos virtudes. E a gente pode desenvolver dia a dia as nossas virtudes. Nós podemos também suavizar o nosso lado rude, porque todos nós temos um lado rude.
através da nossa renovação interior, da nossa reforma íntima. E assim nós nos melhorando, nós poderíamos ajudar o coletivo. E ajudar o coletivo na medida que a gente vai somando as nossas qualidades e nós construiremos um mundo mais fraterno. No Evangelho tem uma definição, para concluir, sobre o homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Então vamos depositar a fé em Deus e agradecer todos os momentos que nós temos na nossa vida. Desejo para vocês uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Obrigada. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar